dele, né? Disseram que o Santos não fazia homenagem para a despedida do Giovani. Até mesmo aqui eu citei que o Santos está disponível, à disposição, porque quem organiza, o Narciso está aqui, organiza um jogo beneficente tão bonito, é um exemplo, né, que traz atletas do Brasil, até vindos do exterior, para beneficiar, inclusive esse ano, aos habitantes aí da cidade de São Vicente, né, daquela tragédia que nós tivemos, e também duas entidades, dentre elas aqui da cidade de Santos de São Vicente. Então, o Narciso está de parabéns. Então, os atletas é quem organizam. O Santos disponibiliza. O Durval, um exemplo, me procurou no último jogo do Santos aqui na Vila contra o Náutico. Presidente, vou fazer um jogo em homenagem ao Durval. Eu falei, que beleza, Durval. Quando você vai fazer? Vou fazer em abril. Então vamos fazer parte da programação de aniversário do Santos. Ele falou, só estou aguardando a confirmação do Pelé, que o Pelé também se prontificou a colaborar e entrar um pouco nesse jogo do Durval. Então, esses atletas é quem organizam esses eventos. Se o Giovani tiver a disponibilidade de parar de jogar, obviamente ele terá a Vila Belmiro como seu palco à disposição de despedida. Mas hoje nós sabemos que também não é a sua despedida, porque ele vai jogar no interior aí do Mogi. A intenção dele, presidente, isso ele mesmo disse, é fazer um bom campeonato paulista pelo Mogi Mirim e mostrar que pode voltar ao Santos e aí sim encerrar a carreira no clube. Olha, eu vou ser muito franco, eu nunca disse isso. Eu vou abrir meu coração aqui de uma forma muito clara. Eu, como torcedor, eu tenho a imagem do Giovani como uma imagem muito positiva. Muito, muito. Trouxemos o Giovani, agora mais recentemente, e o Giovani, ele representa muito para a torcida do Santos. Como para nós também, né? Em termos do que nós, apesar de não ter ganho um título, né? Não foi um título expressivo, mas é uma geração interessante do futebol brasileiro. E eu particularmente, o máximo que eu puder poupar a imagem desses jogadores, eu procurarei fazer. Muitas vezes a torcida quer o retorno do Giovani. Como nós, dirigentes, temos que ter a prudência de reconhecer que o Giovani é importante em termos da história do Santos mais recente, mas nós também não podemos hoje ter o Giovani como uma solução para o futebol brasileiro, para o Santos especificamente. Porque o Giovani, ele tem naturalmente uma certa idade, tem as suas limitações, e ele hoje, pelo futebol moderno, não digo que para o Santos hoje é inviável, mas é muito difícil. Pela própria passagem que o Giovani teve recente no Santos, nós não tivemos as mesmas reedições de alegrias. Não só alegrias, mas a própria condição dele, técnica e física, a performance do Giovani das épocas anteriores. As pessoas vivem de certas emoções, né? As emoções, como diz o Roberto Carlos, elas não se repetem, elas só podem ser lembradas, mas não repetidas. Então, por mais que a gente queira o Giovani, a gente lembra do Giovani do tempo do Cabralzinho, do Marcelo Passos, do Marcos Adriano, daquele timaço onde o Santos foi roubado na final contra o Botafogo, aquela vitória contra o Fluminense memorável no Pacaembu. Tudo isso a gente lembra, só que passaram-se muitos anos. Quantos anos se passaram? 13. 13 para 14 anos. Quer dizer, nós temos um dos integrantes da geração aqui presente. O Narciso, melhor do que eu, pode falar perfeitamente. E essa preocupação que o presidente tem é importante, porque o torcedor não tem essa preocupação, porque quer ver novamente aquele jogador que ele lembra tendo a mesma atuação em campo hoje. Mas, infelizmente, e nem todos pensam assim, mas o presidente estava falando uma coisa que é importante, resguardar aquela imagem e aquele amor que o santista tem pelo Giovani. Né, é o ídolo que deve ser mantido como ídolo, porque depois que ele voltar a atuar pelo Santos e não fizer o que todos esperam que ele faça, porque não vão ter esse entendimento, e aí as pessoas vão ficar frustradas, inclusive com a ação da diretoria que trouxe o Giovani de volta. Na sua passagem recente do Giovani, vamos colocar nitidamente um exemplo prático. Eu não estou dizendo que o Giovani está inutilizado para o futebol, muito pelo contrário. Mas na recém-passagem do Giovani pelo Santos,
ele fez uma grande apresentação que foi contra o Corinthians. Verdade. Né? As demais, o primeiro jogo inaugural, né? Os demais, ele teve uma certa dificuldade. Claro. E é óbvio que ele tivesse. Então, isso é que nos deixa preocupados. E eu prefiro, até como dirigente, permanecer com a imagem do Giovani que nós todos temos, Exatamente. do que às vezes sacrificar. O Zico, eu vi uma entrevista recente dele, ele disse: dificilmente eu vou ser técnico do Flamengo. Interessante uma passagem dele. Mas eu fiquei pensando, mas como ele é profissional, como é que ele disse que não vai ser técnico do Flamengo? Porque ele não consegue estar imaginando que ele algum dia esteja no túnel ou dirigindo a equipe sendo xingado pela própria torcida do incompatível Flamengo. com o passado dele. Veja que coisa interessante. Também mais ou menos como aconteceu com o Edmundo agora no Vasco da Gama. Tem uma história tão bonita que foi rebaixado. Flavinho, acho que foi na sua época. O Pepe, não foi na nossa época? Foi. O Pepe, de tamanha história no Santos, eu me lembro que ele estava saindo, naquela época nós tinha um alambrado ainda. O alambrado, e ele teve jogado no seu rosto certos líquidos, né? Que ninguém pudesse imaginar um dia que o Pepe, o segundo maior artilheiro, que é o primeiro para nós, porque o primeiro é o concurso, né? Como ele mesmo diz, que ele pudesse passar um momento